Olá, alunos do segundo ano. Aqui é a professora Betânia e nossa aula hoje vai ser sobre filogenética, né? Então, o que seria filogenética? A gente está vendo aqui a diversidade de animais, né? Então, nós temos animais que ocupam tanto o meio terrestre quanto os oceanos, né? Os lagos, animais que voam. Existem seres que habitam nossa boca, nosso intestino. Por fim, existem seres que habitam todo o espaço terrestre, né? Então, desde os primórdios, né, do conhecimento, que as pessoas começaram a estudar e anotar, fazer anotações, que foi necessário uma classificação. Então, essa classificação seria o quê? Seria uma distribuição dos animais, dos seres, né, de acordo com determinadas características, literalmente para agrupá-los. Então, no início de tudo, lá no tempo de Aristóteles, né, que foi o primeiro a se deter a isso, pelo menos que anotou isso, ele tratava isso como escala Nature, né? Então, se dividia entre os seres vivos e os não vivos, a matéria bruta, né? E dentre os seres vivos, dividia-se entre os animais e os vegetais. Então, é o seguinte, nessa época, eles não sabiam sobre a existência dos micro-organismos, né, como bactérias, como os protozoários, eles não sabiam, então eles não incluíam na lista, certo? E, claro, também nessa distribuição que eles faziam, eles também incluíam seres celestes, como Deus e o diabo, anjos. Existia uma classificação bem expansiva do termo, né? Só que é claro e evidente que foi se desenvolvendo o estudo, as pessoas foram habilitando, conhecendo mais coisas, apareceu o microscópio. Por fim, né, apareceu no século XVIII o Linneu. Então, Linneu, gente, ele é responsável pela maneira atual de como a gente classifica os seres, tá certo? Então, cada indivíduo ele vai ter uma classificação específica. Essa classificação específica seria seu nome científico, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que a gente está vendo, que é a mosca, né? A mosca chama-se musca doméstica. Então, essa nomenclatura, ela tem uma maneira de ser escrita, tá certo? Então, Linneu, ele criou a nomenclatura binominal. O que seria a nomenclatura binominal? Na nomenclatura binominal, como o nome já sugere, são dois nomes, né? O primeiro nome seria o nome da classificação, né? Do gênero, e o segundo nome seria o nome específico da espécie, tá certo? Então, musca, né? É o gênero, ou seja, vai ter outros tipos de musca, né? De mosca. Mas a doméstica seria aquela que a gente tem ali durante o almoço, aquela mosca doméstica, né? Então, essa nomenclatura binominal do Linneu, ela tem o critério de ser duas, tá certo? Duas palavras. Tem que ser em latim, porque latim é a língua científica. Então, se, por exemplo, eu chegar lá nos Estados Unidos e falar mosca doméstica, vai ser a mosca doméstica, mesmo que lá a mosca ela possua outro nome. Se eu chegar no Japão e falar mosca doméstica, lá também será a mesma mosca doméstica, embora a língua local tenha outra denominação, tá certo? Então, o critério é o seguinte, é a maneira que se escreve em itálico, aquela letra inclinada. A primeira palavra tem que ser com a letra maiúscula, a segunda em minúscula. Caso você escreva com letra normal, cursiva, você grifa elas duas, tá certo? E também pode se escrever toda em letra, aquela letra que a gente escreve maiorzinha, sabe? Deixa eu passar aqui. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de nomes científicos, tá certo? Das espécies. Então, nós temos a nossa espécie humana, né? Que é o Homo sapiens. A gente vai ter o lobo, que é o Canis lupus. A mosca, né? Que eu falei, que é a mosca doméstica. A laranjeira, que é a Citrus sinensis. A maconha, que é a Cannabis sativa. A cascavel, que é a Crotatus ferificus. A anta, que é o Tapirus terrestris, o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que a gente já conhece, né? Então, pronto, este é o nome científico. Então, todas as espécies da Terra, elas vão possuir o seu nome específico, tá certo?
Então, aqui é o seguinte, então, foi se descobrindo os protozoários, né, as bactérias, com o uso do microscópio, né, então se foi tendo uma variabilidade gigante de organismos. E claro que foi se utilizando não apenas os critérios, gente, anatômicos, como, por exemplo, o formato, se voa, se não voa, mas também critérios moleculares, tá certo? Como, por exemplo, questões de DNA, questões evolutivas, então foi-se expandindo esse conhecimento e se criou 5 reinos, tá certo? É o reino da monera, né, que são as bactérias, o reino dos protozoários, o reino das plantas, o reino dos animais e o reino fungi, que é o dos fungos, tá certo? Então, vamos fazer de conta que, por exemplo, o ser humano, né? Então, o ser humano, ele vai ter ali, ele é uma espécie, aí ele vai estar dentro de um gênero, dentro de uma família, de uma ordem, de uma classe, de um filho, de um reino. Quando chegar em reino, a gente é de que reino? Dos 5. A gente é do reino animal, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo que tem até um truquezinho aqui, que é a palavra reficofage, tá certo? Que é o que? Essa palavra, ela tipo é as primeiras duas letras da palavra, né? Que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, a gente vai ver aqui, eu vou expandir aqui para a gente ver melhor. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui o reino animal. A gente está vendo um cão, um lobo, uma raposa, um urso, um homem, né, um sapo. Agora a gente vai ver que aqui embaixo de tudo vai ter a espécie, por exemplo, a espécie cão. Então, o cão, ele é do gênero, o cão familiares, que é aquele que a gente tem em casa, ele é do gênero canis, né? Então, que é quem? O cão, o lobo. Aí a família é a carnídeos, que é os carnívoros, né? Não, desculpa, a ordem carnívora, né, que são os animais que comem carne, a classe mamália, que é os que mamam, certo? O subfilo dos vertebrados, ou seja, aqueles que possuem vértebras ou coluna, né? Filocordados, e o reino de todos vai ser o reino animal, né? Que a gente pertence também, inclusive, ao reino do cão. A gente é do mesmo reino, né? Nós somos animais. Agora, olha que interessante. Aqui eu coloquei uma foto da Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa maravilhosa, né? Que é uma espécie humana, né? Então, o ser humano é uma espécie, certo? Agora eu queria levar em conta aqui uma questão. Vamos imaginar o seguinte, que existe diversidade de raças. Aliás, desculpa, raças não, de indivíduos, né? Então, existem pessoas negras, existem pessoas amarelas, caucasianas, existe uma diversidade gigante, né? Agora, será que existe uma raça humana? Será que existe humanos com raça diferente, raça ariana? Ou somos todos de uma mesma espécie? Olha só, gente, que interessante. Nós somos todos de uma mesma espécie. Tanto negros como brancos, somos todos de uma mesma espécie, todos de uma raiz só, tá certo? O que vai ocorrer vai ser o que? A questão das tribos, as pessoas vão ficando ali fixas num lugar, então as características vão ficando fixadas, certo? Isso aí vai ser assunto para o terceiro ano, quando a gente estudar, né? Mas qual é o critério para saber se um indivíduo é da mesma espécie? Então, o critério é o seguinte, gente. Se esses indivíduos eles cruzarem e gerarem filhos que possam produzir descendentes, ou seja, se dois seres humanos cruzarem, o seu filho que nasceu conseguir cruzar também e propagar a espécie, vai ser o quê? Vai ser a mesma espécie. Então, o que ocorre é o quê? É que uma pessoa branca, ela pode cruzar assim com uma pessoa negra, se relacionar e produzir um filho fértil, né? E possuir netos, bisnetos, tataranetos. Então, esse é o critério, né? Que seria o quê? O critério de reprodução. Agora, olha que interessante aqui. Existem espécies que são as espécies que elas não vão reproduzir filhos que possam reproduzir, né? Que são os híbridos. Então, esse animal aqui é um animal híbrido, ou seja, ele é um animal que houve o cruzamento de dois animais que não eram da mesma espécie. Então, esses animais, eles geraram um terceiro indivíduo,
que não existe na natureza, naturalmente. Só que o que que acontece? Esse indivíduo, ele não pode gerar filhos. Inclusive, esse aqui é o ligre. O ligre é o quê? É um leão macho com uma tigresa fêmea. Então, se um leão macho cruzar com uma tigresa fêmea, vai gerar um lince. Porém, o lince, ele não reproduz. E o lince é o maior felino da Terra. Ele pode chegar a ter 1 tonelada. Aqui é o tigreão. Agora já é o oposto, olha que interessante. O tigreão é o filho do tigre macho com a leoa. Olha só as características deste animal, como é belo, né? Porém, esse animal é um híbrido, ou seja, ele não reproduz. Olha esse aqui, gente. Esse aqui, deixa eu aproximar aqui, é o narluga. Veja só o narluga. Observem. Então, narluga é o quê? É a mistura do narval e uma beluga. Gente, o que é narval e o que é beluga? Narval é essa baleia aqui, ó, que tem esse chifre. É conhecido como unicórnio dos oceanos. Esse é o narval. E a beluga é essa espécie de baleia, certo? Então, esses animais, gente, só lembrando que esses animais que eu mostrei aqui a vocês, esses animais híbridos, eles não se relacionam naturalmente na natureza. Eles têm que ser colocados em cativeiro, certo? Eles têm que ficar em cativeiro para poder isso aqui ocorrer. Agora, interessante é que desapareceu, né? O chifre aqui do narval. Interessante. Então, gente, aqui, olha, isso aqui é uma árvore. Uma árvore filogenética. E o que seria uma árvore filogenética? Então, é o seguinte, por exemplo, se eu fosse fazer uma árvore genealógica da minha família, né? Então, eu ia colocar meus filhos, meu esposo, eu. Aí, supomos que eu fosse fazer a linhagem minha, né? Aí ia ter eu, minha irmã, minha mãe, meu pai. Aí, da minha mãe já subia meus avós, meus tataravós. Então, o que seria isso? Seria, na realidade, os graus de parentesco, uma linhagem de uma maneira organizada. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo, certo? É claro que aqui está apenas das borboletas. Então, aqui é um exemplo de árvore filogenética. Ó. Vocês vejam que todas elas partiram de um ponto. Então, um ponto ou seja, uma espécie, ocorreu um fenômeno lá no passado, certo? E as espécies foram evoluindo. Na verdade, o assunto de evolução é do 3º ano, mas eu vou dar uma explicaçãozinha na próxima aula, certo? Então, hoje existe uma diversidade enorme de borboletas que foram naturalmente evoluindo, se diversificando e gerando a quantidade imensa de borboletas que existe. É claro que aqui é só uma pequena parte. Tá certo? Aqui nós temos também outro modelo. Aqui é outro modelo, existem muitos outros, tá certo? Eu quis mostrar apenas aqui os modelos de árvore filogenética para vocês. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço por vocês terem esperado até aqui e um bom exercício para vocês.